turminha, estamos aqui para gravação de mais um MECcast, o podcast da Engenharia Mecânica da Universidade de Rio Verde. Hoje a gente tem um convidado especial, um palestrante da nossa Semana da Engenharia Mecânica da Universidade de Rio Verde. Esse que é um evento apoiado pela Universidade de Rio Verde, né? E incentivado pelo CREA Goiás. A gente tem como principal patrocinador o CREA Goiás. Gostaria de agradecer aqui esse espaço para falar um pouquinho dessas duas instituições que sem elas não seriam possível, né, a realização desse grande evento ao qual temos aqui o palestrante de abertura, Gutenberg Rios, um grande amigo do Conselho Federal de Brasília, um profissional ímpar, um autor de livro. E a gente trouxe ele aqui um pouquinho hoje para falar um pouquinho sobre PMOC, Plano de Manutenção e Operação. Guto, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo, Rodrigo. Graças a Deus. Certo. Quem que é o Guto? Quem que é o Gutenberg? Fala um pouquinho. Guto, né? Mas Gutenberg, primeiro eu agradecer pelo espaço, né? Agradecer pelo convite, Rodrigo. Parabenizar a todos que estão nos vendo e nos ouvindo aí, né? Então sejam muito bem-vindos. Cara, o Gutenberg, ele é engenheiro mecânico, como você pontuou, né? Formado na Universidade de Brasília, tá? Tem duas pós-graduação, uma para finanças e outra para engenharia clínica, tá? Se especializou. Hoje ele é membro do hall dos 88 profissionais do mundo da ASHRAE, né? Do Distinguished Lecturer, que ele chama, é um programa internacional. A ASHRAE atua aí no mundo inteiro. E eu gosto de dizer que eu sou um engenheiro curioso, apesar de ser mecânico de formação e tudo, né? Então atuo, a gente tem um canal também no YouTube, nas mídias, né? Que chama Engenharia e Prosa. Ah, não, então você tá à vontade aqui hoje. Tô bem tranquilo, cara. Tá tranquilo. Então sou diretor da empresa, da minha empresa, né? Então sou diretor da empresa e sou apresentador aí do Engenharia e Prosa. Mas gosto de falar que sou um engenheiro curioso, cara, que eu gosto de estar sempre aprendendo as coisas, estar sempre buscando conhecimentos, técnicas e sempre aprendendo, né? Show de bola. Isso que o Guto tá falando, eu tive a oportunidade de presenciar em Brasília. Conselheiro também, conselheiro do CREA Goiás, né, Guto? Sim. Muito atuante e incisivo em suas propostas, em seus discursos. A gente se conheceu no fórum da Coordenadoria Nacional, né? Eu era coordenador da Câmara de Mecânica do DF, você coordenadora do Goiás, né? E para quem não entende aí, o que a gente chama de Sistema Confea-CREA, né? E Mútua, ela tem esse fórum, né? Que reúne aí os coordenadores dos 27 estados numa coordenadoria nacional, que é junto do Confea, né? O Confea que organiza isso, e pode nos propiciar aí essa grande câmara aí de balizamento e de homogeneização, vamos colocar assim, né? Ou de tentativa de homogeneização de entendimentos. E a gente acabou se conhecendo lá, um trabalho profícuo, né? E quando a gente fala entendimentos, é entendimentos a nível nacional, né, Gu? Isso. Ali tem representantes de todos os estados, então a gente tem demandas em comum e tenta chegar num acordo ali para pacificar os assuntos e as demandas do nosso país no âmbito da engenharia mecânica. Guto, mas a gente veio aqui hoje para falar sobre PMOC. Me fala um pouquinho, o que é isso? O que significa PMOC? O PMOC é uma contração, né? Quase que um anagrama aí, né? De Plano de Manutenção, Operação e Controle. Ele é instituído, né? Ou foi instituído através de leis e regulamentação para sistemas de climatização, né? Basicamente ar-condicionado aí. E como tudo no Brasil foi criado de uma forma reativa, né? Então bastou a morte de um ministro, acho que era Sérgio Mota, se não me engano, ministro das Comunicações. E aí, pessoal, se eu estiver enganado aí, depois só pesquisa e ajusta, tá? Acho que a ideia aqui não é esgotar o assunto, não, é mais a gente ter esses insights. Mas ele faleceu por conta da Legionella pneumófila, que é uma bactéria, né? Que se for respirada, né? Se ela entrar pelo nosso trato respiratório, ela leva aí a doença dos legionários, né? E aí isso vem também por conta de uma convenção lá dos Estados Unidos, que, enfim, veio a óbito uma série de legionários que se reuniram num determinado ambiente que ela estava contaminada, muito em função da alta umidade ali, que ela se prolifera mais rápido. E aí o Nelson Mota veio a falecer, e aí se promulga aí uma portaria interministerial, e aí a história do PMOC para o ar-condicionado dá início no Brasil de uma forma mais latente, né?
Por que é mais latente? Que reza a lenda que lá atrás, quando o pessoal estava... o jesuíta, né? Veio ao Brasil, mandou uma carta, né, para Portugal, dizendo que estava tudo bem aqui e que havia uma área, né, uma área específica lá no hospital que tinha as janelas mais amplas, né, e que ventilavam melhor e que por isso os acamados tinham uma recuperação melhor. Então a preocupação, isso é 1500 e pouco, né, a preocupação com a qualidade do ar, acho que nasceu ali no Brasil, mas ela veio ser promulgada aí dentro dessa portaria reativa, né, a uma tragédia pessoal, né. Acho que grande parte da nossa legislação é isso, né. Entendi. Então, o PMOC seria um plano, um projeto para que você tenha um controle da manutenção do seu aparelho de ar-condicionado para que se garanta um ar ambiente, um ar interno de qualidade, é isso? Que se garanta o uso, Ele começa, foi bem pontuado, ele começa no projeto mesmo. Ele é um plano, né? Então, você está planejando ali, como que eu vou fazer para manter a disponibilidade do equipamento, mas assegurar aí, né, os parâmetros mínimos aí para o uso dos ambientes, né? Isso quer dizer, então, que se eu não tiver um controle bem feito da manutenção desse equipamento, eu posso estar suscetível a diversos problemas. Sim, principalmente do trato respiratório e doenças que são transmitidas pelo ar, né? Às vezes uma inflamação nos olhos, uma gripe, né, que a gente fala, um problema viral. Então, você tem que manter ali um determinado controle das condições, né? Até bactéria também, enfim. Aí, dependendo da especificidade do uso do ambiente, né? Você tem um controle mais fino ou menos fino aí dos parâmetros necessários. Entendi. Isso acabou se intensificando um pouquinho durante a pandemia, né? A pandemia tornou isso evidente, né? Assim, porque era uma doença transmissível pelo ar, né? Era um vírus. E aí se preocupou muito, principalmente com aerodispersóides, com vetores que podiam propagar aí esse vírus, né? Carrear esse vírus para as vias respiratórias, né? E aí, uma vez em contato com as mucosas, você tinha contaminação, né? Aí tinha de superfície também, enfim, tem várias formas de contaminação, mas a Covid, ela trouxe, né? Ela trouxe para a luz aí uma área mais sensível, que é o cuidado com o ar-condicionado. Entendi. E quando a gente fala em cuidado com o ar-condicionado, Guto, o ideal é que todos fizessem, né? Sim. Essa manutenção, mesmo que na sua residência, mesmo que em locais pouco utilizados, seria importante que todos fizessem. Seria o cenário ideal. Mas existe, né, a obrigação de ser feito esse plano de manutenção em alguns ambientes. Como que funciona isso aí? Quem é obrigado a fazer o PMOC? Essa é uma pergunta muito boa. Hoje o texto da lei, a lei foi promulgada em 2018, né? Ela vem depois aí da portaria e de toda uma regulamentação prévia. Ela é um pouco distinta. Mas a lei, ela é clara, todo ambiente climatizado, seja de uso público ou coletivo, ela necessariamente tem que ter esse plano de cuidado aí, de zelo, né? Estabelecendo o PMOC, tanto com cuidado com o ambiente, quanto com os equipamentos, né? Então, você trabalha, você faz manutenção do seu carro para manter a disponibilidade dele, para assegurar que ele não vai quebrar no meio da rua, te deixar na mão ali. Ele tem ar-condicionado também, então você tem que fazer lá a limpeza, a troca dos filtros, porque senão você começa a ter, principalmente quem tem... Dá um exemplo, você não troca o teu filtro antipólen ou retira ele, quem tem rinite, por exemplo, começa a sofrer um pouco mais dentro do carro, né? A mesma coisa para os ambientes. Então, acaba que todo ambiente de uso público ou coletivo é obrigado a ter o PMOC. Entendi. Independente de tamanho, independente de capacidade de refrigeração. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Quem é leigo não vai entender, mas quem conhece um pouquinho, é curioso sobre a área, sabe que existe ali algumas divergências de entendimento, né? De que até uma certa capacidade não precisa, a partir dali tem que ser feito. Fala um pouquinho sobre isso. Essa pergunta é muito boa. E o PMOC, né, é uma coisa que ele é um pouco diferenciado. Normalmente você promulga a lei, você estabelece os decretos, né, para dizer quem são os responsáveis, e aí você tem toda a normatização, né, da própria lei, né, o como fazer, quem vai fiscalizar, parará. O PMOC, ele nasce antes disso. É como se a regulamentação viesse precedida da lei, né? E aí, com
com o advento da lei, muita coisa. E aí, anteriormente, você tinha... E aí, o que gerou isso... Tinha um mito lá de 5TR. Até 5TR você não precisaria de PMOC, né? Isso está no texto da resolução da Anvisa, se não me falha a memória, que estabelecia esse 5TR. Eu não sei te precisar, Rodrigo, se era uma ausência de necessidade ou às vezes do tipo, ó, vamos deixar menos aqui porque a gente não tem capilaridade para fiscalizar todos os ambientes. Eu não sei te dizer o que motivou isso, mas de fato tem esse postulado. Lembrando que é para ambientes comerciais, né? Esse texto. Quando você vai para um ambiente hospitalar, para a área de auxílio à saúde... Clínica, essas coisas, os textos são outros, né? Então, você precisa saber qual é o tipo de atividade que você está lidando ali para conseguir. Só que a lei, como vem depois, né? E ela tem um nível hierárquico maior, ela fala que todo ambiente climatizado tem que ter. Então, cai um pouco esse mito da capacidade instalada. Até porque, uma vez a gente conversando, né? A água, se você suspeitar dela, você não bebe. Você fala assim, cara, não vou beber essa água não, que eu não, sei lá, não fui com a cara dela. Ou nem você tem opção. Você tem opção. Agora, o ar não. A gente está aqui, você entrou no ambiente. Respirou, acabou, cara. Você não tem opção de respirar. Ou dizer, não, peraí que eu vou respirar daqui a pouco, né? Enquanto eu estiver ali suspeitando, eu não vou. Então, vai um pouco de bom senso também nesse sentido, né? E é aquele negócio, né? Só deixar gerar indisponibilidade ou não de equipamentos, né? Você tem que preservar ali a saúde e a integridade das pessoas que estão submetidas naquele ambiente que você se propôs a climatizar, né? Se você climatizou, é por algum motivo, né? Tipo, tem alguma demanda ali de carga térmica que precisa ser suprida, né? Senão o ambiente tá com calor excessivo ou tá com uma condição não muito favorável para a ocupação do ambiente. Então, se você climatizou, cuida dele, né? É um equipamento, cara, que você está instalando. E é exemplo do teu carro, da tua moto, você tem que cuidar dele. É um equipamento mecânico, né? Equipamento mecânico precisa de manutenção. Exatamente. Ou então ele vai quebrar, ele não vai entregar o que precisa. Ou vai te dar alguma outra dor de cabeça de algum nível de contaminação. Vai criar e proliferar micro-organismos, por exemplo. Porque toda vez que a gente baixa a temperatura de qualquer coisa, você tem uma serpentina, né? Ali no fundo. Né? Então, você baixou, você dá temperatura de orvalho, vai precipitar, cara, não tem jeito. É o copo suado, né? Tá gelado ali, ele vai precipitar, tipo, vai formar as gotículas e vai descer a umidade. E essa umidade, ela é propícia, né? Para crescimento microbiológico, por exemplo. Entendi. O Guto, então a gente entender um pouquinho aqui de que é importante essa manutenção e esse planejamento da manutenção. Existe uma lei que regulamenta isso, que coloca obrigatoriedade em ambientes principalmente públicos e de circulação de pessoas. Existem órgãos que fiscalizam isso? Como que é? Sim, hoje grande parte da fiscalização do PMOC está em torno... É uma questão de saúde, ele foi reativo, né? Foi um ministro que se adoeceu e se acometeu. Então, o Ministério da Saúde, através da Anvisa e das vigilâncias sanitárias, né, que exigem, inclusive a regulamentação, as resoluções, são todas muito baseadas na Anvisa. Então, o CREA também tem esse papel de querer fiscalizar por conta do profissional legalmente habilitado, tá? E hoje você tem também uma incursão aí do Ministério do Trabalho, por conta de condições de trabalho, né, de ambientes salubres ou insalubres. Essa gradação aí do ambiente das condições de laboro. Então, o Ministério do Trabalho também tem fiscalizado. Basicamente, esses três entes aí, né? Saúde, trabalho e o Conselho de Classe, né? Entendi. Então, você aí que tem uma empresa, gestores de empresas públicas, se você tem um ambiente fechado com climatização controlada e não faz esta manutenção periódica, esse plano de manutenção, você está sujeito a sanções, é isso? Você está sujeito a sanções, a multa. Lembrando que a gente tem dentro do que dá o efeito de resfriamento, né, o efeito gelado que o pessoal comenta, é um fluido refrigerante que ele tem ali
ele dentro do circuito, ele não causa mal para ninguém, ele tem um grau de toxicidade, mas não é tão preocupante. Alguns deles são asfixiantes, então eles não podem se acumular, mas grande parte dele tem efeitos nocivos à camada de ozônio, né? Ao problema de aquecimento global e tudo. E aí o não cuidado, né? Isso pode gerar, inclusive, até um passivo aí na área ambiental de quem tem. E a gente está falando até o comércio, shopping, hospital, aeroportos, enfim, de grandes a pequenos ambientes aí que podem estar trazendo aí o polo passivo uma desnecessária exposição ao risco, né? Quando não se cuida, quando não se planeja um contrato profissional legalmente habilitado aí para estar atuando de uma forma correta. Tem muita gente aí, fazer um adendo, teve um caso recente em Alagoas, né? O pessoal parece que estava trocando o tipo de fluido e aí acabou explodindo também. Então, dependendo de quem que você contrata para manejar isso, você pode inclusive se expor a mais riscos do que o necessário. É importante ter isso na cabeça. Isso é um outro embate que eu queria debater contigo, porque é um tema extremamente importante, é um tema de saúde pública, como você bem disse, e são necessários profissionais responsáveis, né? Responsáveis e competentes para que façam de modo correto, sigam as diretrizes, as normas e tudo mais. Então, a pergunta que eu faço para você é: quais são os profissionais capacitados e gabaritados para cuidar desses equipamentos? Deixa eu complementar minha pergunta. Se eu tenho um ar-condicionado na minha residência, eu vou fazer a manutenção, o plano de manutenção, eu preciso contratar um engenheiro, por exemplo? Para desenhar, eu acredito que sim, Rodrigo. E quem é que desenha isso ou coordena, né? O grande coordenador do PMOC seria um engenheiro mecânico pelas atribuições mais generalistas e por conseguir entender, né, o sistema como um todo. Que é aquele negócio. O PMOC em si, a execução dele, ela é multidisciplinar, tá? Mas nada te impede de delegar as áreas de conhecimento específico, tá? A gente falou do Ministério do Trabalho fiscalizando, você vai ter ali, principalmente, a ajuda do pessoal da segurança do trabalho na análise de risco, na questão de postura e ambientação do próprio ambiente, as condições de trabalho, né? Às vezes você tem que subir para mexer numa condensadora ou num fan coil, então você tem trabalho em altura, então você tem que ter uma orientação do profissional desse. Mas quem coordena isso, o mecânico. Então você tem um engenheiro químico, por exemplo, as análises laboratoriais, por exemplo, que precisam ser feitas minimamente de 6 em 6 meses, vamos supor, para a gente pegar a análise da qualidade do ambiente. Então é como se fosse um exame de sangue. Não, a analogia é o exame de sangue. Só que você vai levar para um laboratório, provavelmente um engenheiro químico vai fazer essa análise, tá? E vai te devolver um relatório, que nem a analogia exata do exame de sangue. Só que aí que você pega o exame de sangue, você vai ler, você vai fazer o quê? Você vai entregar para um médico e falar: bicho, tá ok, não tá, eu preciso de alguma coisa. Quem seria o médico? Seria o engenheiro mecânico. Então a gente traz esses relatórios, essas parcialidades, né, de conhecimento específico. Exemplo do engenheiro eletricista também, você precisa preparar a tua instalação elétrica para receber o ar-condicionado. Então o eletricista vai te ajudar nisso daí. E tudo isso contemplado num plano. Quem coordena o mecânico, mas você tem as áreas específicas que vão ser acionadas quando do devido tempo. Então, você recebe esses relatórios, o que você faz? Você analisa. Vou analisar. Como que está o teu sistema? Não, cara, você está vendo aqui, o aerodispersóide aqui está alto. O que está... a concentração de CO2 está alta. Como é que está teu ar de renovação? Não está renovando, ou está renovando? Ou você está colocando mais gente do que o que estava previsto? E aí você começa a agradar e a entender. Ver se teu sistema é capaz de atender aquela demanda específica, né? A gente tem uma deficiência muito grande de projeto, né? De dados de projeto. E aí o PMOC bem feito, ele nasce no projeto. Então, sem o projeto, você acaba tendo que fazer o as-built ali no sufoco, né? Que, muitas das vezes, é o que acontece, né, Guto? A maioria das vezes. A gente... As pessoas, a população, os empresários, eles costumam buscar a ajuda do engenheiro só quando o problema já está
Já deu ruim, restaurar. né? Tipo, Já deu. deu ruim, que já caiu, já explodiu, já, sei lá, sujou o trem todo. A vigilância ou algum órgão fiscalizador bateu na porta, né? Aí vem aquele relatório gigante, né? Aí, ó, cara, precisa arrumar isso aqui. Não, dá um orçamento aí. E aí é para ontem, né? Porque corre prazo, né? Quando você entra num ato fiscalizatório desse, eles te dão prazo para regularizar. Então é bem corrido. E muitas das vezes esse estudo ele é demorado, ele é moroso, ele não é do dia para noite, né? Sim, como que você levanta o que tem lá se tá tudo coberto, cara? Você vai arrancar tudo, as cascas? Como é que você faz para ainda mais sistemas mais complexos, né, com tubulação e tal, tem que ver aonde que passa, como que tá distribuindo, como foi feito os balanceamentos, né? E aí o trem, quanto mais complexo o sistema, mais moroso é isso. Você tem que ir lá e levantar, cara. Tem que saber onde que passa a tubulação, tem que saber aonde que tá, em qual quadro elétrico. Muitas vezes assim, qual quadro elétrico que tá isso daqui? Já te ocorreu isso? Com certeza. Vai derrubando os disjuntores lá para entender e tu vai ver, tem dois equipamentos pendurados no mesmo disjuntor, aí quando liga os três cai, aí tu começa, cara, e aí é uma loucura. Tu tem que ir mapeando tudo isso para depois estabelecer, né, os parâmetros de uso, não do que foi pensado para uso, mas do que de fato estão usando. Você já não tem mais essa informação. E você tem que partir de um pressuposto de que, ó, pelo menos os normativos precisam ser seguidos, né? E aí você começa a balizar e desenhar um plano de ação aí para melhorar tanto o ambiente quanto os equipamentos que atendem. Entendi. Desmistificando algumas coisas, Guto, principalmente com pessoas que eu convivo e converso, a gente escuta muito falando, o PMOC ele tem que ser feito para o equipamento, e eu tenho que estar preocupado simplesmente e puramente com o funcionamento dele. Mas não é bem assim, né? É um universo um pouco mais amplo. O PMOC ele começa lá no projeto, como você falou. Exatamente. Você tem todo um dimensionamento de projeto, né? Quando você faz o cômputo da carga térmica, por exemplo, você vai estabelecer qual é a população fixa, qual é a população flutuante. Isso vai se refletir por obrigatoriedade no próprio PMOC, né? Você tem que colocar isso no PMOC. O que é população fixa aí? Que é? São as pessoas só? Só para a pessoa que é leiga e não entende do assunto. Não, cara. São as pessoas que vão usar aquele ambiente. Então, você pega um escritório aqui, pega o estúdio aqui em tese, fica uma pessoa aqui fixa, uma ou duas pessoas fixas? Fixa, que vai ficar, que ajuda, que cuida dos outros equipamentos e tal. E aí, eventualmente, vai ter, sei lá, contando pelas cadeiras, 5 pessoas flutuantes, né? Então, o pico de demanda térmica você vai dimensionar para 8 pessoas, né? 7 pessoas aí no ambiente. E você começa a ter esses parâmetros todos de uso do próprio ambiente. Outra coisa tudo bem, aqui é um ambiente comercial. Então, aqui você tem um range de temperatura a ser sugerido a ser trabalhado, uma concentração de CO2, um determinado nível de aerodispersóides, que é diferente do ambiente de saúde, por exemplo, ou de uma clínica, ou de uma lavanderia hospitalar, por exemplo, tá? que são os termos. Então, cada tipo de uso, né, ou de atividade econômica, vamos colocar assim, vai demandar um rigor maior ou menor dos parâmetros ali que precisam ser atendidos. Só que quando você desenha o PMOC, você tem um olhar também no equipamento. Porque o equipamento, a ideia não é só não gerar indisponibilidade, porque a indisponibilidade ela é ruim, né? É o que o pessoal da manutenção não gosta, é a parada não programada, né? Quando quebra. Então você tem que ir lá resolver emergencial, você tá maluco. Então o PMOC bem feito é uma manutenção preventiva que vai evitar a indisponibilidade do próprio equipamento e vai assegurar ali que aqueles parâmetros de uso daquele ambiente, seja de conforto, ou sejam parâmetros clínicos, né, ou parâmetros de qualidade, vão ser mantidos. Então, você olha para o ambiente, mas você olha também para os equipamentos, porque ele vai estabelecer lá no PMOC, a gente estava até comentando, né, você vai estabelecer o tempo, a periodicidade de troca de correia, por exemplo, de um fancoil. Então, vai ter que estar lá no PMOC, cara, de tanto em tanto tempo tem que trocar essa correia para evitar que ela estoure, para evitar que gere, você vai ter que trocar rolamento, vai ter que fazer lubrificação, você vai ter que ver as propriedades do teu fluido refrigerante, se elas estão agradando, ver as pressões lá, ver se o teu equipamento está se comportando, se ele está superaquecendo, no caso do compressor. Então, ou seja, você tem toda uma dinâmica de sistema
sistemas mecânicos aí que precisam ser cuidados, mas voltados, né? Qual que é o efeito dessa máquina? O teu carro é andar e te levar nos lugares, né? Do ar-condicionado é manter as características de uso do ambiente. Então, você está sempre olhando os dois lados. Eu vou mudar. Isso aqui não vai ser um estúdio, vai ser um call center. Então, você saiu de uma situação de 2 fixos e 5 flutuantes para 10 fixos. Você mudou completamente. Se o teu projeto, né, ou se o dimensionamento dos teus equipamentos não acompanha isso, você não vai conseguir atender. Qual é o efeito disso? Vai ficar quente, o CO2 vai ficar alto, o CO2 ele dá sono, então reduz produtividade. Então, enfim, aí tem todos os percalços aí de não ter uma adequação de uso daquele ambiente e você penalizar quem está ali dentro, né, no final do dia. É o tal negócio, né? Muitas das vezes a gente compra olha o tamanho da sala, compra um ar-condicionado que o vendedor da loja indicou, contrata o Zé para instalar, e aí, depois de instalado, o equipamento não funciona e não entrega o que a gente esperava. Exatamente. Aí a gente fica com a sensação de que aquele equipamento não presta, aquela marca não presta, e o problema é no aparelho. Não pensa que, às vezes, o dimensionamento e a expectativa ali está desalinhado, né? Está desalinhado. Ele não vai suspeitar disso, né? Porque principalmente o leigo, ele entende que está comprando um aparelho que vai resolver. Ele não está... E alguns deles até entendem, falam, não, tudo bem, tem potência, mais ou menos potência, mas aí acaba indo... Tinha um tempo atrás uma corrente, o pessoal falava que ar-condicionado tinha que ser vendido que nem remédio controlado, né? Com prescrição, você tem que ter uma prescrição médica para comprar o remédio. Remédio qualquer farmácia compra. Mas tem remédio que só com médico te receitando você consegue comprar. Existia um movimento desse com ar-condicionado. Do tipo, cara, você quer comprar um ar-condicionado, mas, cara, tenha um receituário, um dimensionamento, ou pelo menos o cômputo de carga térmica executado por um profissional que entenda, para que você compre o aparelho adequado para o que você está fazendo. E isso não é verdade, né? Você compra hoje na internet, né? Aparelho, principalmente split, né? Os sistemas mais complexos, eles acabam demandando, né, a procura pelo profissional legalmente habilitado, né? Então, é natural que se procure isso. Muitas vezes procura e não quer contratar o projeto, né? Quer só que o cara resolva lá. Instala aí o que você achar que é bom e vamos nessa. Mas quanto mais simples, né? E aí o split vem para isso, né? Que esse aparelho normal que a gente vê aí, você compra pela internet, cara. E aí quem é que instala? O tio ali da esquina consegue. Nada contra o tio da esquina, né? Mas desde que ele tenha pelo menos um curso técnico ali para entender o que ele está fazendo, porque você vai mexer com a tua instalação elétrica de cara. Então não dá para tu pendurar ele no mesmo disjuntor do chuveiro. Então você vai ter problema, né? Não vai usar nenhum nem outro. E depois tomar o cuidado, ver se está tendo uma renovação adequada de ar do ambiente, ver se ele vai te proporcionar aquilo que você quer. Senão você está gastando dinheiro aí sem saber o que está fazendo, né? E aí vai continuar com o ambiente quente ou mal atendido, vai ter muito problema de vibração excessiva, por exemplo. Faz aquela barulheira danada incomoda todo mundo, principalmente quem mora em apartamento, né? Aí, às vezes dá uma celeuma grande aí com os vizinhos, que o cara não instala nem nas condições que o fabricante exige, né? Então aí começa a vibrar, fazer barulho, e você começa a gerar outros problemas ali. A gente falou aqui, Guto, então, de diversos problemas que a má qualidade do ar pode gerar. E quais os benefícios que a gente pode ter com a implementação e o cuidado, implementação do PMOC, né? E o cuidado com a qualidade do ar ambiente, do ar interior. Isso é muito bom, cara. O Willis Carrier, quando ele desenhou, né, esse sistema de condicionamento de ar que a gente tem hoje, ele estava preocupado com a saúde dos ocupantes e melhorar a saúde dos ocupantes do ambiente. Então, o ar-condicionado, tem um amigo meu, o Carlos Trombini, que estiver nos ouvindo aí, um abraço. Ele falava assim, ar-condicionado é bom e faz bem. Então, se ele tiver preservado, você só tem a ganhar. Tanto em produtividade, porque vai lhe dar ali, né, as condições melhores de produção, tanto qualidade da tua saúde também. Então, você vai ter um ar ali mais adequado para a respiração livre aí das sujeiras e, enfim, que se tem, né? Porque acaba que o ar externo muitas vezes tem também, né, alguns níveis de contaminação. Você tem um ar controlado ali que pode te propiciar aquilo
aquilo que é de melhor, né, cara? Então, você tem essa oportunidade. Engenharia é muito isso, né, cara? Qualidade de vida. Total. Qualidade de vida. Guto, muito obrigado pela sua participação aqui. Seja bem-vindo a Rio Verde. Seja bem-vindo à Universidade de Rio Verde, a nossa casa. E espero tê-lo aqui diversas outras vezes pra gente conversar, debater. É sempre bom falar com pessoas que entendem de assuntos técnicos, né? Obrigado pela presença. À noite, eu tenho certeza que teremos uma excepcional palestra contigo. Maravilha, eu que agradeço pelo espaço, Rodrigo, mais uma vez, agradeço a receptividade. Rio Verde é lindo, eu tô encantado, o campus é lindo, quem tiver a oportunidade de vir aqui e conhecer, vale muito a pena. Instalações de excelente qualidade, um ambiente muito propício aí para o desenvolvimento tecnológico. Vocês estão de parabéns e obrigado por esse acolhimento, pelo convite. Vamos que vamos. Forte abraço, até outra hora.